Amados, eu estou aqui novamente porque eu fui convocada pela liderança da localidade para, junto com outros irmãos, compartilhar uma série de mensagens destinadas aos pais e, conseguinte, às famílias, né? E eu não tenho palavras para expressar o quanto eu me sinto honrada pelo Senhor por fazer parte dessa coletânea, dessa série, porque esse é um encargo que arde no meu coração já há muitos anos. Mas eu também não consigo expressar em palavras o temor e o tremor que eu tenho de estar aqui, de púlpito, compartilhando essa porção. Então, eu peço aos irmãos que, em espírito, nós possamos pedir ao Senhor que Ele mesmo venha falar conosco qual é a necessidade dEle nisso que está sendo falado. E que nós todos possamos nos desarmar e nos desembaraçar de tudo aquilo que possa impedir de que essa palavra chegue, alcance o mais profundo do nosso ser, nos liberte das cadeias, das correntes que têm nos prendido. Falar sobre educação de filhos, falar para pais, não necessariamente começa sobre educação de filhos, porque falar para pais, primeiro, requer que nós entendamos qual é o nosso papel. Porque, como pais, nós vamos, consequentemente, ministrar uma educação para os nossos filhos no modelo dos pais que nós tivemos ou no modelo de pais que nós estejamos dispostos a ser. Então, primeiro a gente precisa entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e não só um homem ou mulher comum, mas eleitos de Deus, para que assim a palavra nos sirva de espelho, para que nós possamos identificar em nós a razão pela qual a nossa sociedade é tão desequilibrada, desconecta do propósito de Deus e de Deus também. Então essa não é uma palavra muito fácil. Por essa razão, eu disse que de um lado eu estou alegre por estar aqui e compartilhar, uma porção tão necessária para todos nós e que tem sido um bálsamo de cura para mim, enquanto mãe, e para tantos outros pais que eu acompanho. Mas essa é uma palavra que, antes dela ungir e curar, ela primeiro nos despedaça. Primeiro, essa palavra, ela vem dilacerar o nosso ser e expor as nossas entranhas publicamente. Por isso, é preciso que a gente, o tempo todo, se mantenha no espírito. Hoje, nós vamos abordar principalmente o papel do homem, porque o homem é o princípio da edificação, tanto da família nuclear, essa nossa família natural, quanto da família de Deus. Na próxima oportunidade, a palavra vai ser sobre o papel da mulher e aí, posteriormente, nós vamos falar efetivamente sobre a educação de filhos. O fato de a palavra hoje ser para os homens não significa que as mulheres, os jovens, como eu falei, os adolescentes e até mesmo as crianças que têm um nível de entendimento estejam dispensadas. Porque, irmãos, na palavra de Deus não há uma vírgula que não caiba perfeitamente para cada um de nós. Então, isso é independente do sexo, da raça, do nível social. Um jovem nunca vai saber que tipo de homem ele deve almejar e necessariamente ele precisará ser, principalmente no que diz respeito quando ele quiser formar família, se ele não souber, se ele jamais ouvir a respeito do papel do homem segundo Deus. Uma moça, quando ela for arrebatada por sentimentos por um rapaz, ela nunca vai saber identificar se aquele rapaz é um homem que está caminhando uma carreira ascensional com Cristo, se ela não souber hoje quais são as características do caráter desse homem segundo o coração de Deus. Uma mulher nunca vai poder criar um filho, um homem de Deus, se ela não souber quais são as características que ela tem que elaborar no caráter daquele menino, para que um dia ela devolva esse filho que é herança do Senhor, como herança do Senhor. E ela também não vai ser útil a Deus para cooperar com o caráter do marido, porque ela não sabe nem o que é, para que rumo vai. O que nós sabemos sobre a educação de filhos, ou sobre o papel do homem, naturalmente é aquilo que nós aprendemos na cultura. E cultura, irmãos, está longe de ser o propósito do Senhor.
Então, essa palavra é para todos nós, sem exceção. O salmo que o Daniel leu no início, o Salmo 128, ele é considerado o salmo da família cristã. Mas quanto mais eu desfruto desse salmo, mais eu tenho a convicção de que esse salmo é o salmo para o homem cristão. É o salmo do homem que avança para uma vida de santidade e justiça diante de Deus. Por quê? Porque a narrativa do texto mostra claramente que o Espírito Santo, ele está destinando, direcionando essas palavras ao homem. Veja lá no versículo 3, tua esposa, dentro da tua casa. E depois fala sobre filhos. Então ele está falando sobre um homem que teme a Deus, um homem casado. Então esse salmo, ele deslinda o progresso da carreira de um homem que avança para a maturidade. Mas, sobretudo, é um salmo que, para o homem que deseja cooperar na edificação da família de Deus. Pois, como nós vamos ver ao longo da nossa investigação desses versículos, o final da carreira ascensional desse homem é a edificação da Israel de Deus, que é a igreja. Assim, para que nós possamos entrar mais profundamente no conteúdo desse salmo, deslindar essas características do homem que o Senhor conta para edificar a família, não só a própria, mas a de Deus, nós vamos precisar contextualizar. Então, eu vou precisar preparar uma base de entendimento sobre a condição do homem nos dias atuais. Obviamente que muitas porções vão ficar de fora, mas por conta do tempo, o Senhor vai nos conduzir para o que for melhor, e inclusive se nós chegarmos a um determinado horário e não tiver vencido o assunto, nós vamos ter que deixar a conclusão para uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir, né? Eu creio que todos nós aqui saibamos de cor a parte A do versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? Certo? Essa mulher tão rara, mulher virtuosa, que na melhor tradução seria mulher de força, ela é uma mulher rara, porque hoje, em especial, é difícil encontrar uma mulher em que a alegria do Senhor é a força dela. Então, ela é uma mulher escassa. Nós não vamos entrar mais profundamente na parte mais elevada desse versículo, que diz respeito à igreja edificada. O que nós vamos trazer aqui é para poder contextualizar um outro versículo. Você sabia que na Bíblia o Senhor também faz menção de um homem que é raro? E olha que interessante, a mesma estrutura da pergunta que é usada para a mulher virtuosa no capítulo 31, versículo 10, é usado para esse homem. Homem fidedigno, quem o achará? Vamos projetar Provérbios 20, versículo 6. Hoje eu vou evitar declamar qualquer versículo, nós vamos ler com calma, porque é um assunto delicado e, como eu falei, eu estou num grande temor aqui. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? É profundo, né? Agora me diz, esse livro, a Bíblia, é demais ou não é demais, mais que demais? Homem fidedigno, quem o achará? O vocábulo homem, nesse versículo, ele não é um termo genérico. Ele não é aquele termo para se referir a homem como se fosse um ser humano. É uma palavra hebraica, ish, que muitos de vocês já podem ter ouvido, né? Ele é um substantivo masculino, ou seja, ele é de fato um versículo voltado para os homens. E o vocábulo fidedigno, ele deriva da palavra aramaica amã, e ele significa fiel, confiável, estável, suportador, no sentido de oferecer suporte. E o mais lindo, o que guia com a mão direita. É lindo. Homem que guia com a mão direita, quem o achará? Dito em outras palavras, o homem fidedigno é o homem que ele não está presente só de corpo. Ele é o homem ao qual se pode confiar um propósito, uma esposa, filhos, uma família. Porque ele sabe, ele tem consciência do seu compromisso e responsabilidade para com
tudo que envolve o papel dele, o propósito e as pessoas que lhe foram confiadas no núcleo que ele constituiu. O homem fidedigno guia a família, guia os filhos, guia a esposa com a mão direita. A mão direita, irmãos, não fala só de força e firmeza, ela também fala de direção. Então, esse homem raro é aquele que proporciona a estabilidade familiar. Esse homem raro é aquele que, na sua atuação na família, ele é uma espécie de centro gravitacional que não permite que as coisas entrem em caos, em desordem. A lei da gravidade, ela tem a função de manter isso aqui, ó, a mesa do jeitinho que está, o copo, tudo, porque se não fosse a gravidade, estava tudo sambando pelo ar. Então, esse é o homem fidedigno, que mantém as coisas em ordem, no lugar onde deve estar. Eu vou usar um exemplo para que a relevância dessas palavras possam alcançar as entranhas dos irmãos. Eu já compartilhei aqui uma vez que eu conheci um rapaz que, quando ele tinha 7 anos, ele precisou fazer uma cirurgia para a extração de um tumor. E ele disse que ele ficou com tanto medo, e os dias que antecediam a cirurgia, a mãe dele, quando ele ia falar com a mãe, estava com medo, a mãe tentava encorajar ele, a mãe falava com ele, palavras inúmeras. Mas ele confessou que até o dia da cirurgia, quando ele chegou no hospital, ele ainda estava confuso e com muito medo. Então, ele perguntou para o pai dele o que ia acontecer. O pai vira para ele e fala: meu filho, você vai entrar na sala de operação, vai deitar numa cama, o médico vai te dar um remédio, você vai dormir, ele vai tirar aquilo que está machucando a sua cabeça, você vai acordar, vai comer, vai voltar a dormir, depois de alguns dias nós vamos voltar para a nossa casa. E ele disse que quando o pai dele falou isso, tudo ficou certo. Ele entrou na sala de cirurgia, aconteceu exatamente como o pai disse que seria. Dias depois, eles estavam voltando para a casa deles. O que foi que aconteceu naquele momento, irmãos? O pai dele exerceu o seu papel. E a unção dessa fidelidade para com a comissão que o Senhor entregou a ele, fez com que todos os pensamentos e emoções que estavam confusas na cabeça daquela criança, em desordem dentro daquele menino, encontrassem o seu centro. Todas elas foram estabilizadas. O falar de um homem fidedigno, ele é capaz de colocar a mente dos filhos, a mente da esposa em ordem, no centro, onde deve estar. Percebe? A mulher conforta. Essa é uma das nossas da unção, uma da parte da unção que nós temos. Mas um homem equilibrado, estável, ele equilibra toda a família. E antes de nós irmos mais fundo, eu queria fazer uma pergunta para que os irmãos não permitissem que a mente de vocês limitassem o acesso dessa palavra. O Senhor Jesus, na sua humanidade, e o próprio Deus, quando ele falava com o homem no Velho Testamento, ele sempre usou de perguntas para que o homem pudesse buscar, acessar os conteúdos reais que estão ali na mente e não deixasse ser levado pelas sutilezas da nossa mente, deturpada pela natureza maligna. Então eu pergunto e respondam diante do Senhor. Não precisa responder em voz alta nem para ninguém. Diante da descrição desse homem fidedigno, raro, um homem que é presente, um homem que é suportador, um homem que proporciona estabilidade da direção à família, essa é a descrição da grande maioria dos homens de hoje? E eu não me refiro ao homem mundano. A amostra dessa pergunta são homens cristãos que têm acesso à palavra. O que nós temos em maior quantidade? Homens fidedignos ou homens neutros, que se distanciam tanto emocionalmente quanto de maneira prática, seja dos problemas, seja do dia a dia, da família, da esposa, dos filhos, dos conflitos familiares. Homens que se distanciam psicologicamente e eles não fazem caso algum de resolver nenhum dos dramas e dos conflitos que a família tem passado, chegando até o ponto de se distanciarem fisicamente, seja porque eles abandonam a família, abandonam o núcleo que foi constituído por eles,
o propósito que o Senhor entregou na mão deles, ou seja, porque eles se mantêm mais tempo na rua, no trabalho, quem sabe na localidade. Qualquer lugar que os permita ficar distantes o bastante da necessidade de lidarem, de se haverem com as suas próprias responsabilidades concernentes ao papel que o Senhor os comissionou. Nesse momento, responda agora, olhando mais fundo ainda. Quem é você no seu casamento e no seu lar? Você é um homem fidedigno ou você é um homem neutro, imparcial, um figurante? Hoje, como eu falei, não vou declamar, e nós vamos ler juntos agora um versículo que é muito polêmico, e por séculos esse versículo tem sido mal analisado e mal interpretado. Inclusive, essa análise superficial tem sido, em parte, razão para que a neutralidade do homem na situação da família atual seja tão pouco considerada. Então, a Natália, por favor, Gênesis, capítulo 3, versículo 6, na versão King James atualizada, se os irmãos quiserem acompanhar aqui na tela, quem não tiver a King James, porque essa é uma das traduções mais literais. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Deu a seu marido, que estava em sua companhia. Nas versões VFL, NVT, a Reina Valera 2015 e outras apresentam a mesma tradução, destacando a presença do homem no momento em que a mulher e a serpente desenrolavam aquele diálogo que precipitaria toda a humanidade à morte. Veja, um homem na companhia da sua mulher, assistindo ela e a serpente, trocando palavras que dirigiam o casal cada vez mais perto de um grande desastre familiar. E ele não disse e não fez absolutamente nada. Neutro, imparcial, um figurante. Claro, hoje nós não vamos falar sobre o papel da mulher, porque essa porção nós vamos estar reservada para o próximo compartilhar, e se o Senhor permitir. Mas é importante ressaltar que a neutralidade de Adão não exime a precipitação de Eva. Todavia, é preciso compreender que o destino dessa família poderia ter sido outro se o homem tivesse se posicionado em relação àquela situação como a mão direita que conduz, como um homem fidedigno. Amados irmãos, nós estamos assistindo e nós estamos participando, fazendo parte de um caos social, o reflexo de uma disruptura nos papéis, que cada um, papel, disruptura familiar, concernente aos papéis de homens e mulheres dentro da família, algo que foi originado ainda no Éden. Homem e mulher, ambos responsáveis pelo pecado original, uma por precipitação, o outro por omissão. Ambos responsáveis sim, porque se o homem acha que é menos responsável pela situação da família, utilizando escusas como o trabalho, como a falta de habilidade ou tato, ou até uma falta de conhecimento, um conhecimento insuficiente da palavra, isso não o fará menos responsável naquele dia. Aliás, o juízo de Deus hoje já está operando sobre nós, porque a palavra garante que, como um Pai Supremo, Deus começa o seu juízo pelos da sua casa, que é a igreja. E esse é um exemplo para todos nós, especialmente para os homens. Noé foi um homem que julgou a sua própria casa. E esse julgamento começou a partir da sua própria pessoa. Ou seja, ele se posicionou diante de Deus, ele se posicionou diante dos homens, e assim ele foi um exemplo para a família dele. Foi por essa razão que Noé foi capaz de dar direção à sua família, e ele salvou a si mesmo e toda a sua casa
em meio a uma sociedade totalmente degradada. O nome Noé significa descanso. E olha que lindo. Isso significa que quando o Senhor encontra um homem que assume o seu papel diante dele, que assume as responsabilidades que lhe foram confiadas como marido, como um pai, como um chefe de família, então Deus encontra um lugar de descanso na terra. E por que descanso, irmãos? Porque na falta de homens dentro dos lares cristãos, o Senhor tem sido o marido de muitas mulheres e o pai de muitos filhos abandonados à sua própria sorte. O Senhor tem tido de assumir a direção dessas pessoas porque faltam homens adequados dentro dos lares cristãos, direcionando as suas famílias. E a direção é, sem dúvida, uma das características distintivas do papel do homem em relação ao papel da mulher no seio familiar. Uma série de estudos de alta confiabilidade, eles vêm mostrando que o cérebro humano ele tem distinções sexuais, ou seja, distinções neuroanatômicas e neurofisiológicas, que seriam estrutura e função. E o intuito aqui, obviamente, não é pormenorizar o assunto científico, mas é utilizar essa informação para que, mais uma vez, nós possamos exaltar a perfeição do Senhor na criação do homem e da mulher. Nós sabemos que essas diferenças na fisiologia do homem e da mulher não têm o intuito de qualificar um e desqualificar o outro, mas elas objetivam expressar a multiforme sabedoria do ser de Deus, porque o homem sozinho, o homem sexo masculino, é incapaz de expressar o nosso Deus. Então, somente nos papéis que exercem o homem e a mulher, nós podemos ter um vislumbre dos imensuráveis atributos do ser de Deus. Então, nós vamos tomar a visão humana como exemplo para que a gente possa avultar a excelência do propósito divino. No cérebro, a visão do homem e da mulher, ela se processa de maneira diferente. Então, o homem, ele possui uma visão espacial mais acurada. Ou seja, trata-se dessa capacidade dele enxergar generalizado, desprezando detalhes, mas focando no alvo. Então, falando visoespacialmente falando, seria uma visão mais estreita e longitudinal, entende? Então, a mulher, ela tem uma visão periférica mais aguçada. Então, a mulher tem a capacidade de enxergar detalhes e ocorrências laterais que o homem já não consegue com tanta facilidade. E isso, essa visão da mulher seria, então, mais larga e mais curta, entende? É por isso que as mulheres, o cérebro da mulher, distingue e vê as cores de maneira diferente. A mulher é capaz de notar nuances sutis de cores e o homem não. E aí, de repente, você chega, você gostou dessa blusa? E o homem vai falar, não é igual àquela, da mesma cor? Não, essa é um tom, não sei o quê, não sei das quantas, num degradê. É porque ele não enxerga, mas nós enxergamos. Agora, olha que coisa fantástica. Perceba que essas funções, essas diferenças, na verdade, essas especificidades neurofisiológicas masculinas favorecem o papel do homem em dar direção para a sua casa, estreito e longe. Já essas funções neurofisiológicas femininas, elas favorecem o papel da mulher no cuidado de pessoas, em detalhes. Homem e mulher são igualmente responsáveis pelas pessoas da sua família, mas, enquanto a mulher é responsável pelo cuidado dessas pessoas, o que requer dela um nível significativo de empatia, o homem precisa dar direção a essas pessoas, o que requer dele um posicionamento assertivo, uma posição adequada. Então, para que homem e mulher possam executar o seu papel, eles vão depender da justa cooperação um do outro, a fim de que eles executem o governo que o Senhor entregou nas mãos de ambos. Lá em Gênesis 1:28, na versão NVT,
a narrativa mais clara. Lá fica muito óbvio, Deus entregou o governo da terra ao homem e à mulher. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Isso o Senhor ordenou antes da queda. Mas depois da queda, a ordem mudou? Não, não mudou. O que foi acrescentado à ordem divina sobre o governo foi a discriminação dos papéis, conforme se lê lá em Gênesis 3, os versículos 16 e 17, onde o Senhor conecta o papel das mulheres às pessoas, filho e marido, e conecta o papel do marido, do homem, ao sustento e à direção dessas pessoas. E aí eu pergunto, existe diferença que qualifique o homem e que desqualifique a mulher? E para isso, para responder essa pergunta, eu quero ler a nota de rodapé da King James atualizada, referente ao versículo de Gênesis 1:27, diz assim, o 1:27 da Almeida: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diz os eruditos da King James atualizada. O texto bíblico enfatiza aqui o ato especial e magnífico de Deus na criação do homem e da mulher, repetindo 3 vezes a expressão bara, criar a partir do nada. Homem e mulher são criados com a mesma imago Dei, ou seja, imagem de Deus, e devem juntos, que é o significado literal hebraico de dominem eles, juntos participar das bênçãos que lhes são oferecidas pelo Senhor. A única diferença evidenciada é quanto às características distintivas da sexualidade de cada um, macho e fêmea. E Paulo também responde sobre essa questão lá em Gálatas 3, versículo 26 ao 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, amados, à exceção da especificidade de funções definidas pelo sexo, para cumprimento dos papéis, não existe distinção de valor entre homem e mulher. Nós somos iguais e nós podemos igualmente nos achegar diante de Deus, nós podemos igualmente nos dispor a esse Deus, sermos úteis a Ele no cumprimento do propósito que Ele nos comissionou a cada um de nós. E assim como é impossível que o homem prospere na execução do seu papel sem a cooperação da mulher, a mulher, igualmente, necessita da cooperação do homem para cumprir o seu. Porque o governo da terra, o que inclui a família, foi confiado a ambos. A mulher que deseja governar sozinha, olha que coisa, com um cérebro que enxerga muitos detalhes, ou seja, tem uma percepção mais aguçada visualmente, ela vai sofrer a pressão do volume e da urgência de todas as coisas que ela observa. E aí, sabe o que acontece? Sem uma direção, ela vai sucumbir. Certa vez o meu tio estava arando próximo a um barranco de um rio. Ele estava com um trator. Ele não percebeu o limiar do barranco e despencou numa faixa do rio em que a água não tinha nem 5 centímetros de altura. Só que o trator caiu de modo que a cabeça dele ficou pressionada contra o leito do rio, naqueles 5 centímetros. Então, até que removessem o trator de cima dele, foi necessário que uma pessoa ficasse sustentando o nariz dele fora daqueles 5 centímetros de água, para que ele não morresse sufocado. A mulher pode até ser mais perceptiva, mas sem um direcionamento, ela pode sucumbir com o volume de observações que ela faz. A percepção da mulher pode sufocar ela. Isso significa que no lar, a mulher está muito mais atenta a várias ocorrências e assuntos, mas sem a direção de um homem fidedigno, ela pode se sufocar
e sufocar os demais. Mas já o homem pode até ter capacidade de dar direção à família, mas olhando só no horizonte, focado só no alvo. Ele pode tropeçar em detalhes, ele pode tropeçar em pessoas, ele pode tropeçar na mulher e tropeçar nos filhos. E um tropeção numa pedra é possível causar um traumatismo crânioencefálico. Em outras palavras, o marido pode até saber onde levar a família, mas se ele não considerar as percepções da esposa, ele vai pisotear os filhos e a esposa. Então, o caminho é juntos, a justa cooperação. Marido e mulher, em comunhão, devem tratar as questões familiares. Por vezes, o homem vai apresentar só uma questão, e a mulher 4, 5. Então, o que se deve fazer? Juntos, eles devem apresentar aquelas questões ao Senhor. Eles devem se achegar ao Senhor e perguntar ao Senhor qual é o caminho que eles devem andar. O Senhor vai orientar sobre quais são os assuntos relevantes para que, naquele momento, os assuntos que devem ser descartados e os assuntos que vão ser pausados. Governem e dominem, homem e mulher, juntos, diante do Senhor. Sobre esse assunto, eu gostaria de fazer um parêntese muito importante para as irmãs no que concerne ao nosso papel. O Senhor estabeleceu que, através do papel do homem, ele expressaria, dentro do seio familiar, o atributo característico do ser de Deus no que concerne prover e dirigir, certo? Ele é quem deve guiar com a mão direita. Mas é muito comum nós escutarmos entre as mulheres cristãs uma frase tão nociva que inclusive é ensinada às jovens casadas, recém-casadas, pelas irmãs mais velhas, sobre qual deve ser o comportamento da mulher quando ela não concorda com a direção do marido. O que é que se diz? Que quando a mulher acreditar que está com a razão sobre o que é certo fazer, mas o marido tem outra direção, fala-se o seguinte: seja sábia, concorda com ele. Finge que está tudo bem, vai com jeitinho, come pelas beiradas. No fim, ele vai acabar fazendo o que você quer, ainda vai achar que ele fez o que ele queria. Irmãs, recebam no Senhor. Isso foi primeiro lição para mim. Se esse é o nosso conceito de sabedoria na interação conjugal e familiar, então nós vamos morrer pastando. Primeiro que o conceito de sabedoria, segundo as Escrituras, consiste em temer a Deus e obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus diz que as mulheres devem respeito aos maridos. Nós vamos destrinchar melhor esse conceito de respeito mais adiante. Segundo, o Senhor ungiu o homem como provedor da família, e aqui não se refere só a sustento, não. É um conceito muito mais amplo que, numa outra oportunidade, a gente fala. Mas o Senhor também ungiu esse homem para dirigir a família e nos dirigir. Então, quando nós interagimos com malícia, com os nossos maridos, articulando para que a nossa vontade seja feita, quem é que está dirigindo a casa? Talvez você responda com pesar: sou eu. E aí eu preciso te dizer que mais uma vez você está enganada. Não é você que está dirigindo. Quem está, quando nós agimos dessa forma, quem dirige a nossa casa é o maligno. Porque, veja bem, essa estratégia, essa frase, que é muito conhecida entre nós mulheres, nós aprendemos com a serpente. Satanás, usando da mesma artimanha, lá no Éden, o que ele fez? Ele persuadiu a Eva a fazer a vontade dele, e assim ele corrompeu o homem criado, não foi? Ou nós já nos esquecemos do ardil da serpente, que manipulou a verdade conforme a necessidade, os próprios interesses, e aí com jeitinho, comendo pelas beiradas, com uma voz sutil, ela acabou levando toda aquela família à morte. Olha, será que nós não temos visto que, agindo dessa maneira, enredando os nossos maridos, nós temos mais aparência com a serpente do que com o Senhor?
Eu me pergunto às vezes, Senhor, até onde nós vamos seguir desconsiderando o seu poder, o poder de Deus sobre as nossas vidas e sobre a condução das nossas famílias. Porque essa frase revela que nós conhecemos tão pouco o nosso Pai. E talvez a gente possa se justificar, como Adão e Eva fizeram depois que eles pecaram, porque é da natureza caída só se justificar ao invés de confessar o pecado e receber a luz do Senhor. Talvez você diga, olha irmã, mas meu marido, ele é um nécio, ele é um tolo. Ele, se eu não fizer dessa forma, ele gasta todo o dinheiro, ele nos coloca em maus lençóis, ele nos envergonha, ele fala bobagem, etc, etc, etc. Minhas irmãs, eu quero dizer para vocês que eu sei que é assim. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui falando sobre esse assunto. Nós todos sabemos que em muitas casas essa é a verdade. Eu atendo famílias e casais que estão em situação execrável. E, na grande maioria, a raiz do problema é a falta de um homem fidedigno dentro do lar. Um homem provedor, um homem sustentador, um homem que guia com a mão direita. Mas há um detalhe glorioso em toda essa história que nós devemos considerar. Por mais desqualificado que seja um homem, se na família há uma mulher de Deus, temente e obediente aos seus princípios, apesar dessa família passar por privações e provações, porque, veja, essa é uma ferramenta pedagógica nas mãos do Senhor. Todos nós passaremos, por mais bonitinho que nós sejamos. Mas se houver essa mulher dentro do lar, então esse casamento e essa família jamais se encontrarão em situação deplorável. Lembrem-se do testemunho de Abigail, esposa de Nabal. Há uma ordem estabelecida neste universo pelo Deus Todo-Poderoso. Deus, Cristo, o homem, a mulher. Quando a mulher obedece a esse princípio e por submissão ao Senhor, ela respeita o marido, então ela vai e se posiciona na ordem estabelecida por Deus e ela cumpre o requisito para receber da parte de Deus a autoridade espiritual para romper, para bloquear, subjugar o poder das trevas. Mas é mais do que isso. Quando a mulher obedece aos princípios estabelecidos por Deus e se submete a Ele, uma promessa de bênção nos é ordenada. Isaías 54:5. O teu Criador é o teu marido. Essa é uma bênção destinada a nós. Falta um homem fidedigno dentro da sua casa? Não tente ser o cabeça, mas se submeta ao cabeça de todo o universo. E Ele mesmo vai direcionar você e toda a sua casa. Falta um homem fidedigno dentro da sua casa para criar os seus filhos, um pai fidedigno? Não tente fazer o papel de pai. O mundo dá até um nome bonitinho, pai, que parece honrar, né, a mulher que cria os filhos sozinha. Mas essa é uma forma de nós nos desviarmos do princípio e nós furtarmos a glória daquele que é o Pai e Mãe Supremos. Nós, mulheres, jamais vamos poder fazer o papel de pai na vida dos nossos filhos. A unção de pai está sobre o genitor daquela criança e ninguém mais. Mas há um pai, há uma mãe adequada para os nossos filhos na falta de uma dessas figuras. Se você é pai solteiro, não tente fazer o papel de mãe, mas introduza a mãe celestial. Quantas vezes o Senhor na palavra vem se revelar como uma mãe, como uma galinha, como uma águia que cuida dos seus filhotes. Lê lá Isaías 49, Deuteronômio 32, o Salmo 118, fica tão claro o papel de mãe do Senhor. E você vai entender o que o Senhor está dizendo em todas essas passagens. Ei, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um marido. Eu sou, porque o Senhor é aquilo que Ele deseja ser nas nossas vidas. E essa é a tradução mais adequada para essa palavra, eu sou. Eu sou o que eu serei aquilo que eu desejar. Olha que coisa incrível, o Senhor, essa é a tradução, eu sou o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Se ele fosse grosso, mas ele é fino, né? Sabe, irmãos, nós precisamos despertar
Parar de viver por instinto, parar de repetir padrões, sem a mínima reflexão do porquê, do para quê, do como, por que eu estou fazendo isso. E nós devemos colocar nossa mente para ser orientada pelo Espírito. Nós precisamos refinar os nossos sentidos espirituais. Se nós não aprendermos a exercitar a mente de Cristo e apurar os nossos sentidos espirituais, nós vamos viver como vive o mundo. Mulheres, o nosso papel para com os nossos maridos é respeitá-los. É respeitá-los. De acordo com a orientação de Paulo aos Efésios, a mulher deve respeito ao marido e o marido deve amor à mulher. Ah, irmã, então meu marido não me deve, então o marido não precisa me respeitar, eu não preciso amar ele. Entendam, por favor, nós estamos falando com filhos de Deus e não mundanos. De acordo com as Escrituras, o amor e o respeito é devido a todos. A todos. Mas Paulo fez esse destaque porque naquela época era muito comum, assim como é hoje, as mulheres desrespeitarem seus maridos. Assim como também naquela época era muito comum, como é hoje, que os homens tratassem as esposas com amargura, ao invés de amá-las com amor sacrificial, um amor ágape, assim como Cristo amou e ama a sua igreja. Então, na porção que eu vou compartilhar sobre o papel da mulher, nós vamos destrinchar melhor esse aspecto do respeito. Mas como compartilhar hoje é para os homens, é importante nós reforçarmos alguns versículos dessa porção, Efésios 5, do 25 ao 33. Eu vou ter que ler eles várias vezes, então eu vou grifar. Sobre o amor. Marido, amai vossa mulher. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, a alimenta e dela cuida. Cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Colossenses 3,19. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Você perde a paciência com a sua esposa, você é ríspido, sarcástico, grosseiro com ela, acha que ela fala demais? Agora você sabe por que ela fala demais. Se ela enxerga mais coisas, obviamente ela vai ter um volume maior de pensamentos. Com volume maior de pensamentos, ela vai ter um volume maior de emoções e, consequentemente, de comportamentos. Ela vai falar, ela vai se preocupar, ela vai se importar, ela vai sentir muito mais do que você. E isso não faz dela uma descompensada, não, irmãos. Caso contrário, se nós assumirmos que as mulheres são descompensadas, porque na sensibilidade, capacidade perceptiva dela, ela vai falar mais, vai sentir mais, vai se preocupar mais, nós temos que admitir que Deus é descompensado na faceta dele, da sensibilidade, que é o que a mulher expressa. Então, nós precisamos tomar algumas decisões sobre o que nós pensamos uns sobre os outros. E isso também não faz dela menos inteligente, menor capacidade cognitiva. Infelizmente, brincadeiras, insinuações ainda são feitas publicamente a respeito da capacidade cognitiva da mulher e às vezes de púlpito. E eu não estou falando aqui um discurso feminista, pelo contrário. Eu estou falando aqui porque nós precisamos exceder muito a justiça dos homens. E se lá no mundo os homens respeitam ou querem respeitar as mulheres, nós muito mais. Quando se fala de matemática, de física, de engenharia, de negócios, há os que acreditam que as mulheres estão perdidas naquele assunto. E isso revela a falta de sabedoria de quem fala, irmãos. Tenham muita cautela no trato com as suas esposas e libertem-se. Busquem a cura da amargura. O amor do homem, devido à sua esposa, é muito mais elevado do que se propaga. Desde moça eu escuto mensagens, desde moça, jovenzinha, compartilhares acerca de procedimentos que nós temos que adotar no nosso casamento para que possa ser estabelecido um vínculo entre homem e mulher. E eu falo que de mulheres tem várias coisas, né? Eu vou aprender a cozinhar, vou aprender a dançar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não é o caso, para as mulheres ainda vai chegar. Hoje, inclusive, existe uma pobre expectativa feminina, e é nossa, né, em relação a isso, que o homem seja mais atento a alguns mimos para as mulheres, como
elogiá-las, presenteá-las, fazer declarações de amor, cortar o pulso. Gente, todos esses gestos são excelentes, são deliciosos de serem vivenciados e de serem recebidos. Tirando o cortar o pulso, né, Diego? Mas tudo é muito, muito, muito raso se comparado com o que a palavra de Deus requer, de fato, do homem, concernente ao cuidado da esposa e da sua expressão de amor para com ela. Enquanto nós, mulheres, estamos fazendo guerra fria com os nossos cônjuges, murmurando porque eles não são modelo do homem romântico criado pela Disney, por Hollywood, pelos influencers, se é que podemos dizer assim, do século XVIII e XIX, que desenvolveram esse conceito de amor romântico. Enquanto nós estamos aí lutando por isso, nós não passamos de garotinhas que ainda não se atentaram para a seriedade do compromisso, do matrimônio, mas principalmente do compromisso dos nossos maridos para conosco. Logo, nós não temos consciência do nosso dever para com eles, porque para que eles cumpram seu papel cabal para conosco, nós precisamos nos comportar como mulheres maduras, que colocam o joelho no chão e ora, intercede para que eles consigam fazer aquilo que só Cristo na vida deles é capaz. Mas nós queremos receber um bombom. Senhor Jesus, veja o que diz aqui, ó, no versículo 26 e 27 dessa passagem de Efésios. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Homens, vocês têm um dever para com o Senhor de amar as suas mulheres, e esse amor é expresso não como uma caixa de bombom. Não estou dizendo que não deva, mas veja, esse amor é expresso pelo labor de vocês diante do Senhor, na palavra, para que vocês possam santificar, purificar as suas esposas por meio dessa palavra. Naquele dia, o Senhor vai mensurar o seu desempenho como marido quando a sua mulher for apresentada diante dele. Se ela vai se apresentar santa ou se ela vai se apresentar cheia de ruga e de mácula. Viu como é elevado, irmãos? Que homem é que pode alcançar esse nível? Misericórdia, eu fico pensando, ainda bem que eu não sou homem nesse momento. Não há nenhum homem, eu sei que os irmãos aqui são preciosos e se esmeram e querem avançar, mas assim como não há nenhuma mulher que possa alcançar a necessidade de vocês, vocês não podem alcançar essas necessidades e nem cumprir esse propósito diante do Senhor. Só há um homem pronto para edificar a casa de Deus. Só há um homem que pode edificar uma mulher. Só há um homem que pode edificar filhos. O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. É Ele. Percebe que nós vamos rodar sobre muitos assuntos, falar sobre muitas coisas, mas tudo vai convergir, tudo vai ser encabeçado por esse homem. Somente Cristo pode ser tudo em nós, tudo aquilo que nós necessitamos. Somente o novo homem, Jesus, ele corresponde ao tipo de homem adequado, capaz de satisfazer a necessidade do Pai, de edificar a família para si e de edificar a família de Deus. E aí seria nesse momento, depois de ter contextualizado, que eu ia entrar no Salmo 128, para falar sobre o caráter do homem, mas eu já previa que a gente não ia conseguir. Então, eu espero no Senhor que nós tenhamos oportunidade de concluir o assunto, que a parte doce vem depois, só foi o amassar da massa, né? Mas nós vamos concluir em breve. Eu creio uma coisa, irmãos, no Senhor. Recebam no Senhor, não como Ellen, no Senhor. É uma bênção da igreja e em nome de Jesus. E eu não retrocedo em nada do que eu falar aqui agora. O homem que ouvir essas palavras e buscar uma visão mais ampla sobre esse assunto, ele jamais será apenas mais um na multidão. Mas ele vai ser um lugar de descanso para Deus, um lugar de descanso para a esposa dele, para os filhos dele, mas ele também vai encontrar um lugar de descanso para a alma dele. Homens,
Vocês foram chamados para exercer um papel que foi especialmente pensado para vocês. Um papel glorioso dentro de uma história de romance e de amor verdadeira e autêntica. Um papel em que vocês podem expressar o ser de Deus enquanto provedor, sustentador e o guia das suas esposas, dos seus filhos, da sua família. Por isso, se vocês aceitam uma sugestão em Cristo, eu sugiro que vocês não se conformem com o papel de figurante numa história em que o protagonista maior já te convidou para você ser o coadjuvante. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês.